Muitos líderes religiosos não vão gostar do que eu vou falar, mas a verdade precisa ser dita, crendo eles ou não. Se você deseja ser líder, você deseja o episcopado ou ser bispo, boa obra, você deseja, você almeja. Mas existem condições para isso. Eu quero falar sobre isso com você. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de lermos a primeira carta de Paulo a Timóteo. O livro de 1 Timóteo contém apenas 6 capítulos, então é dia de lermos os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dessa carta que Paulo escreveu para Timóteo. Amém? Lembrando que Paulo vai chamar Timóteo de seu verdadeiro filho na fé. E isso é maravilhoso, porque nós estamos vendo aqui alguém altamente instruído por Deus, ensinando uma pessoa que, por mais que era jovem, amava servir, amava fazer a obra. Amém? Olha só o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Eu vou pegar alguns versículos aqui, vou fazendo pausa, para que assim nós possamos esclarecer algumas coisas. Amém? Olha só o que diz 1 Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 1 diz: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa, ou aquele que deseja o episcopado, boa obra, almeja. É sobre isso. Versículo 2 diz: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma mulher só, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Então aqui começa a entrar algumas condições para que você possa liderar uma igreja, liderar um ministério. Em outras palavras, ser o anjo da igreja. Amém? Deve ser marido de uma mulher só. Deve ser irrepreensível. Deve ser honroso. E detalhe, precisa ser hospitaleiro, ser receptivo, porque tem pastores que nem na sua casa querem receber pessoas. Ai, não, a minha casa aqui não entra ninguém, pronto e acabou. E não é bem assim. Eu preciso ser hospitaleiro. E detalhe, aptos a ensinar. Para que você possa ensinar, primeiro você precisa receber ensinamento. E se você não receber ensinamento, como é que você vai ensinar algo para alguém? Precisa ser sim, meditar na palavra, estudar, se possível faça curso sim, aperfeiçoe aquilo a qual Deus te chamou para fazer e ensine. Essa é uma condição que Paulo está falando para Timóteo, para todo aquele que quer ser bispo ou que deseja o episcopado. Amém? Olha só o versículo 3 diz: não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Parece que nós estamos vendo tudo ao contrário hoje em dia, né? As pessoas com raiva em excesso, extremamente bravo, e não são pacientes, calmos. Ao invés disso, são pessoas que exercem até uma certa violência, às vezes não física, mas no ato de falar. É violento. Você observa a pessoa, ela não é calma para falar. Necessita-se sim ser calmo para falar e não pode ser apegado ao dinheiro. O texto bíblico diz que o dinheiro ele é a raiz de todo mal. Então, todo aquele que deseja o episcopado, deseja ser bispo, deseja ser um líder ministerial, ele não pode ser apegado ao dinheiro. Amém? Versículo 4 e 5. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se o homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Se eu não cuido bem da minha casa, como que eu vou cuidar da igreja do Senhor? Então isso é muito sério. E quando eu digo isso, eu não estou falando de condições financeiras, nem nada disso. Porque nós sabemos que problemas em casa existem. E é normal, cada um tem o seu problema. O detalhe é como eu administro os problemas do meu lar. Porque se eu não administro bem os problemas que eu tenho no meu lar, como então que eu vou administrar a casa de Deus? Eu preciso administrar bem o meu lar. A minha família precisa olhar para mim e me respeitar. Mas para isso, eu preciso dar o respeito. Amém? Olha o que vai dizer, versículos 6 e 7. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso
e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Então, aquele que está começando, calma, tenha paciência. Uma hora vai chegar. Uma hora a sua unção ministerial, ela vai acontecer. Mas se você é novo, é neófito na fé, não pode. Por quê? Porque está iniciando ali uma caminhada com Cristo Jesus, uma caminhada de vida ministerial. Detalhe, as pessoas de fora precisam se falar bem, sim, desses líderes. Você conhece alguém que diz, eu não estou nem aí para o que pensam de mim? Essa pessoa está errada. A Bíblia diz que os de fora precisam falar bem. Você precisa ter uma boa reputação. Versículo 8, 9 e 10 diz, da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Olha só que detalhe interessante. Se forem aprovados, que exerçam a função de diácono. Mas para ser aprovado, necessita-se passar pela prova. E hoje nós observamos irmãos que não querem ser provados. Se não for provado, como pode então ser aprovado? Você entende? São pessoas que acham que já sabem, que já fazem, que já sabem de tudo, e daí caem nessa armadilha aqui, a qual Paulo está instruindo Timóteo. Olha, abre o olho. Quando for nomear diáconos, prove-os, para que assim eles possam ser aprovados e nomeados. Amém? Versículo 11 diz, de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Deixa eu só orientar vocês aqui. Não pode fazer fofoca, irmãos. A fofoca tem que estar longe da boca de todo aquele que é cristão. Por que não pode ser caluniador? Porque eu não posso ficar levantando calúnia contra ninguém. Nós não devemos fazer isso. Ficar caluniando os outros. O que nós vamos ganhar com isso? A única coisa que nós vamos ganhar é, esse aí é fofoqueiro. Amém? Olha só, versículo 12 e 13 diz, o diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Repara que a gente começa aqui falando sobre bispo, né? Mas aí, no final, ele direciona para os diáconos. E nós entendemos como é que funciona as funções de cada um dentro da igreja. Então, sendo assim, por que finaliza dando orientações aos diáconos aqui? Porque é simples. Para você ser um bom bispo, você necessita ser um bom diácono. Você tem que ter uma raiz sólida naquilo a qual você acredita. Se você é um bom diácono, você tem tudo para ser um bom bispo ou um líder ministerial. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.